Em setembro, o Ministério do Trabalho e Previdência publicou a portaria 2965, ou seja, o pente fino vem com tudo mesmo agora no final do ano, que disciplina o programa de revisão de benefícios por incapacidade no âmbito da Secretaria da Perícia Médica Federal. Há quem diga que é o maior pente fino de todos os tempos esse que está por vir, por isso a gente tem feito uma série de vídeos aqui no canal sobre isso para alertá-los. A portaria fala de serviços médicos periciais extraordinários quando o prazo de agendamento do exame médico for superior a 45 dias. Isso vem para diminuir o tempo de espera e também como um programa de revisão de benefícios que já considero que já foram concedidos, ou seja, rever o que já foi concedido. Além do objetivo de agilizar as demandas de perícias reprimidas que ainda não aconteceram, essa portaria vem também um programa de revisão de benefícios por incapacidade. Pessoas que já estão recebendo benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, que é a grande novidade, a gente já tem vídeo aqui no canal, você que recebe auxílio-acidente, como se defender. E também o BPC-Loas, podem ser convocadas para uma perícia médica. E essa perícia médica é de revisão. Da notificação do beneficiário, vou chegar nas dicas já, tá, pessoal? A portaria fala que o segurado será notificado pelo INSS para comparecer em uma perícia de revisão e reavaliação de suas condições. O INSS não pode de forma alguma suspender o benefício ou cessar o pagamento sem antes previamente comunicar ao segurado que ele vai passar por uma nova avaliação. A portaria não fala como vai acontecer essa notificação, mas como não é a primeira vez que essa operação do pente fino está ocorrendo, na prática os segurados têm recebido pelos correios uma carta do INSS convocando o cidadão. A gente arrisca dizer também que pelo aplicativo Meu INSS eles devem avisar, através de SMS também, e aí basta você confirmar isso ligando no 135 ou se deslocando até uma agência para também não incorrer em fraudes, né? O importante é o segurado manter o seu endereço atualizado para que a correspondência não vá para o lugar errado. Isso você consegue fazer também no Meu INSS no aplicativo. Ele deve também ficar acompanhando o sistema eletrônico para ver se tem alguma perícia agendada. E aqui as 5 dicas agora com relação aos documentos médicos, tá, pessoal? Prestem muita atenção, anotem, parem o vídeo se eu falei muito rápido, porque aqui você pode salvar o seu benefício e não ter dor de cabeça nunca mais. Afinal, o benefício que passa pelo pente fino uma vez, muito dificilmente ele vai passar de novo. Então, vamos lá. Outro ponto importante é que o segurado precisa ter cuidado com a documentação para a realização da perícia médica do INSS, pois é o momento mais importante para a análise do requisito incapacidade para o trabalho. A documentação médica tem que estar correta para que não se levantem dúvidas sobre a existência da incapacidade, desde quando ela existe e a data estimada de alta. Então presta atenção. Deixar muito claro na sua documentação, quando você for falar com o seu médico, os 3 quesitos aqui. A documentação médica tem que estar correta para que não se levantem dúvidas sobre a existência da incapacidade. Então, existe sim a incapacidade, deixar claro no relatório. Desde quando ela existe, isso é muito importante. E a data estimada de alta. Se não tem alta, se não tem previsão de alta, colocar lá por escrito. Porque o perito está te vendo ali uma vez, ele vai se basear no relatório do seu médico, certo? Se o segurado trabalha de carteira assinada, olha que dica importante, e está sendo encaminhado pelo seu empregador para a perícia do INSS, ele deve levar um documento chamado ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, emitido pelo médico do trabalho, pois este é também uma prova de que o empregador reconhece que ele não tem condições de trabalhar. Aí, ó, tá vendo? A própria empresa declarando vai servir como uma prova para convencer o perito também que você realmente continua incapaz, se é que você continua incapaz, tá, gente? Então eu tô falando aqui para você que realmente merece o benefício e não quer, né, sofrer nenhuma injustiça. Além disso, terceira dica, informar apenas a CID, a Classificação Internacional da Doença. Sem a declaração de que aquela doença gera incapacidade para o trabalho, torna o laudo médico incompleto e ainda pode gerar dúvidas para o perito sobre a existência de incapacidade. Então, o médico coloca lá só CID tal e não
faz um relatório dizendo por que aquela doença te incapacita, porque às vezes ela, combinada com outra doença, ela vai te incapacitar, combinada com a função que você exerce no trabalho vai te incapacitar, então tudo isso é importante. Doença não é sinônimo de incapacidade, e é a incapacidade para o trabalho que vai gerar o benefício do INSS para você e também a manutenção dele, ou seja, você continuar recebendo. Existem pessoas que estão doentes e não perdem a capacidade laborativa. Por isso é importante que no laudo médico seja atestado por escrito que existe incapacidade para o trabalho que você exerce. Outra dica, outro cuidado é em relação ao laudo médico. Ele precisa ser de preferência, e aí você converse com seu médico, convença ele, que ele seja digitado. Por quê, pessoal? A gente conhece a letra de médico, para não haver nenhuma dúvida do perito em relação ao que está escrito ali. Às vezes você leva ali, dizem que médico entende letra de médico, mas realmente tem umas que não dá. Então, dica simples e muito importante, peça que ele digite e assine para não haver problema de interpretação, ou ele nem entender nada ou ele entender algo errado. E aí você sair prejudicado por conta que os médicos não se entenderam e a sua incapacidade está lá. Importante também levar os atestados e laudos médicos, todos originais, em ordem cronológica. Então coloca ali bonitinho, o médico só tem ali 40 minutos para te atender. Então coloque em ordem cronológica, quando começou o primeiro atestado, depois o segundo. Tudo isso vai facilitar muito sua perícia, dos mais recentes aos mais atuais. Exames de imagem, ressonância magnética, por exemplo, se você tiver. Registro de tratamento, fisioterapia, pilates, receitas médicas com prescrição de uso de medicamentos, tudo isso corrobora para formar, a convicção do médico que realmente você ainda se trata, que você ainda realmente é incapaz para o trabalho por conta daquilo. Um ponto importante é que a doença deve gerar incapacidade para o trabalho ou atividade habitual do segurado do INSS. A incapacidade precisa ter relação com o trabalho do segurado, sendo importante levar a carteira de trabalho também para mostrar que está trabalhando e o cargo em que trabalha. Se não tiver a carteira, pode ser a carteira digital, enfim, algo que mostre isso, porque a doença tem a ver com a relação com o cargo que você desempenha. Se você tem um problema, por exemplo, no pé, mas você trabalha exclusivamente com a mão, separando, por exemplo, numa linha de produção, você tem condições de trabalhar e você não receberia, por exemplo, algum benefício de longa duração por conta disso. Então esse é só um exemplo. Há doenças que podem incapacitar para determinada atividade, mas para outra não, como foi o que eu falei. É sempre importante dar exemplos das limitações que a doença causa na atividade laborativa do segurado. Como, por exemplo, um vendedor que passa a maior parte do tempo trabalhando em pé e está com problemas ortopédicos no joelho, deve deixar claro para o perito do INSS como a sua incapacidade afeta o seu trabalho, que poderá agravar ainda mais o seu quadro. Se essas limitações estiverem no laudo médico, melhor ainda. Se existe mais de uma incapacidade, por exemplo, ortopédica e psiquiátrica, o segurado do INSS deve apresentar, em primeiro lugar, a documentação médica daquela que está causando mais incapacidade, daquela principal, pessoal, daquela que foi convocada, objeto de convocação da perícia que fez você receber o benefício. Então, o que te incapacitou? O que te afastou? Foi a questão ortopédica? Leve os documentos ortopédicos e, se tiver ali a oportunidade de mostrar para o médico a documentação psiquiátrica também, por exemplo, no caso, você vai apresentar também, mas foque principalmente no que você foi objeto do seu afastamento. Se você começar a levar coisas a mais, tenho pressão alta, tenho isso, tenho diabetes, tente focar principalmente na sua incapacidade que gerou o benefício. Se tiver oportunidade, você coloca também de forma tranquila que você tem outras doenças também que estão agravando a sua situação, mas não tente forçar a barra, porque isso pode ser complicado na perícia para você. Quem está fora desse pente fino? Alguns segurados podem estar isentos, sim, dessa perícia, como os aposentados por invalidez e pensionistas inválidos que completaram 60 anos de idade, ou que após completarem 55 anos de idade ou mais, tenham passado
mais de 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que veio antes da aposentadoria. Isentos também portador de HIV, aposentado por invalidez, independentemente de sua idade e tempo em benefício. Quem pode ser convocado são aqueles que estão sem passar por perícia há mais de 6 meses, sem data de cessação do benefício ou indicação para a reabilitação profissional, que são os beneficiários do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, pensionista inválido e que recebe LOAS, o BPC, também pode ser convocado se o benefício estiver sem revisão há mais de 2 anos. Então é isso, pessoal. Anote aí, espero que vocês tenham gostado tanto do conteúdo quanto principalmente das 5 dicas. Assista o vídeo de novo, verifique, anote e passe no seu médico, peça essa documentação do jeito que a gente falou e com certeza vai te ajudar muito e vai evitar muita dor de cabeça. Se você tiver o benefício cortado, ainda que você tenha direito, você vai ter que recorrer ao INSS, se não der certo, recorre à justiça e todo esse tempo você fica sem receber, suas contas vão virar uma avalanche, enfim, evite esse problema, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, você vai ajudar muitas pessoas. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar nos comentários fixados, no comentário aí embaixo que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação que a gente está aqui sempre para te ajudar. Agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.